É simplesmente impossível falar sobre histórias em quadrinhos e não passar nenhuma vezinha sequer pelo nome de Will Eisner, um dos autores, se não o autor mais importante da história da nona arte. E olha, eu não tô falando isso à toa. Isso porque a sua influência não vem apenas do seu traço inconfundível e das inúmeras histórias e personagens que ele criou ao longo de décadas na indústria, mas talvez, principalmente, pela sua contribuição na consolidação das histórias em quadrinhos como uma arte um pouco mais respeitada. Will Eisner não foi apenas um grande quadrinista, foi também um pensador da linguagem dos quadrinhos, autor de obras como Quadrinhos e Arte Sequencial, de 1985, Narrativas Gráficas, de 1996 e Expressive Anatomy, publicado póstumamente em 2008. Como se isso não bastasse, o seu nome também está diretamente ligado na consolidação de um termo que talvez mudaria a forma como os quadrinhos passariam a ser vistos desde então. Mas sobre isso a gente fala já já. Filho de imigrantes judeus, Will Eisner nasceu em 1917 em Nova York. Cresceu em meio às ruas e aos prédios que mais tarde viriam a aparecer com frequência em muitas de suas histórias. Sua primeira história em quadrinhos foi publicada em 1936 na What a Magazine. Quando a revista fechou após 4 edições, Eisner, juntamente com o editor Jerry Iger, fundou a Eisner-Iger Studios, um dos mais influentes estúdios de produção de histórias em quadrinhos da chamada Era de Ouro. O estúdio fornecia personagens e histórias prontas para editoras que queriam entrar nesse ramo, mas ainda não tinham equipes próprias de desenhistas ou de roteiristas, por exemplo. Ele ficaria ativo de mais ou menos 1936 até meados da década de 40, quando Will Eisner deixaria o estúdio para entrar para a história e criar o personagem de Spirit, um verdadeiro marco das histórias em quadrinhos que talvez valha um vídeo só para ele aqui em algum momento. Mas a carreira de Will Eisner passaria longe de ficar somente na publicação de histórias para jornais e revistas. Durante e também após a Segunda Guerra Mundial, ele passaria a explorar uma nova possibilidade para as histórias em quadrinhos: os quadrinhos instrucionais. Produzindo material educativo para o exército americano, por exemplo, ensinando soldados sobre a manutenção preventiva de armas, veículos e equipamentos militares através das histórias em quadrinhos. Entre as décadas de 1950 e 1970, Eisner produziria centenas de quadrinhos instrucionais, provando para todo mundo que essa era uma arte com um potencial muito maior de se limitar apenas a entretenimento infantil. E depois de tantos anos trabalhando com a linguagem dos quadrinhos e explorando novas possibilidades para essa arte, Will Eisner se encontrava em uma posição que poucos autores poderiam estar naquele momento. Talvez só alguém com essa trajetória, com essa grandeza, poderia se dar ao luxo de começar a explorar e tentar criar alguma coisa tão diferente do que os quadrinhos vinham se acostumando a ser na época. Criar uma obra que não fosse pensada como episódios seriados, que fossem publicadas em comic books baratas, mas como uma obra completa, com início, meio e fim, publicada em formato de livro e voltada para leitores mais maduros, tratando de temas mais densos do que os que normalmente dominavam o mercado. Ao invés de super-heróis ou histórias humorísticas, essa obra buscaria retratar temas humanos mais cotidianos, como fé, frustração, fracasso, desejo, explorando a linguagem dos quadrinhos com uma ambição narrativa bem pouco comum na indústria na época, aproximando a nona arte da literatura, com texto e imagem integrados de forma tão indissociável que você já não conseguiria mais olhar para aquela obra e pensar em uma história em quadrinhos convencional. Mas também, ela estaria longe de ser simplesmente um livro ilustrado. Talvez então, a forma mais adequada de denominá-la fosse graphic novel, ou romance gráfico. Atualmente é praticamente consenso de que Will Eisner não foi o criador do termo, assim como também não foi o criador da primeira história em quadrinhos que hoje nós poderíamos denominar de graphic novel. Mas, sim, foi em 1978, com a publicação de Um Contrato com Deus e Outras Histórias de Cortiço, que esse termo ganhou mais sentido e força. Nesse livro temos algumas histórias ambientadas em um cortiço do Bronx, em Nova York. E isso não é um detalhe qualquer, porque muitas dessas situações dos personagens e até mesmo das pequenas tensões que eles vivenciam aqui nesse livro vêm diretamente desse universo que Will Eisner conheceu de perto. Mais do que dividir o mesmo espaço, essas histórias compartilham o mesmo mundo social e uma verdade ou sentimento visceral. O de pessoas, muitas delas de imigrantes judeus, vivendo nas camadas mais pobres da cidade.
em prédios apertados e vidas que acabam se cruzando mesmo sem querer. Ali vivem pequenos comerciantes, trabalhadores comuns, cantores de rua, vizinhos que observam a vida alheia pela janela. Personagens que poucas vezes ocupavam o centro das narrativas dessa época, e para mim, é justamente aí que está a grande força dessa obra. Will Eisner escolhe jogar o seu olhar para esse espaço tão específico da vida urbana e dá o protagonismo de suas histórias para pessoas comuns, muitas vezes periféricas, que talvez não ocupariam o centro das atenções nas histórias de super-heróis ou nas tiras humorísticas que dominavam o mercado até então. E já é logo na primeira história, a que dá o título para esse livro, Um Contrato com Deus, que Will Eisner já nos apresenta de forma bem direta e simplesmente brilhante algumas das ideias que percorreriam toda essa obra. Em meio a uma chuva implacável, um homem caminha cabisbaixo pelas ruas do Bronx. Esse homem é Ephraim Hirsch, voltando para casa após a morte de sua filha. Ainda jovem, Hirsch redigiu em pedra um contrato com Deus. Ele viveria uma vida justa, sendo uma boa pessoa e em troca Deus lhe garantiria uma vida tranquila. Mas quando sua filha morre de maneira inesperada, ele se sente traído. Ora, se isso não é traição, o que mais seria? Olha, eu não quero ficar entrando em muitos detalhes de cada história, isso também para não atrapalhar a experiência de ninguém que talvez tenha se interessado por conhecer um pouco melhor essa graphic novel. Mas dá para dizer que é mais ou menos a partir daí que Will Eisner começa a construir histórias quase autobiográficas, como o próprio texto de introdução, que eu recomendo fortemente que você não pule, nos ajuda a elucidar um pouquinho. Ele começa a criar histórias que giram em torno de algo muito palpável para nós, como nesse caso, na primeira história, Um Contrato com Deus, a tentativa de transformar a fé numa espécie de contrato moral com o universo. Como se fosse possível negociar com Deus ou com acaso e entregar-se a uma fé somente esperando algo em troca. São histórias que compreendem de maneira brutal a formação desses pequenos espaços urbanos e das pequenas tragédias e frustrações das vidas dessas pessoas comuns, que tentam sobreviver e encontrar algum tipo de sentido em um mundo que, às vezes, parece não ter sido feito para elas e que se mostra completamente indiferentes às suas, ou melhor, às nossas expectativas. Bom, acho que por hoje é isso. Se esse vídeo conseguiu te despertar alguma curiosidade para conhecer um pouco mais de perto sobre Um Contrato com Deus ou sobre a carreira de Will Eisner no geral, eu já me dou por satisfeito. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal e, se não for te pedir muito, compartilhar com alguém que também gosta de histórias em quadrinhos, que tal? E mais uma vez, como eu sempre digo, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.